Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Desde 2009 até 2013, 14, nas minhas aulas nos cursos de pós-graduação para engenheiros, para arquitetos, havia sempre um tópico que gerava uma certa discórdia nas turmas. Era quando eu defendia o uso da tecnologia BIM como uma tecnologia do futuro na produção de serviços de engenharia e de arquitetura. Mais de 90% da turma achava aquilo um exagero e inventava 1001 razões para justificar a continuidade do uso da tecnologia CAD como a ferramenta de produtividade nos seus escritórios. Hoje eu acredito que nenhum dos jovens engenheiros e engenheiras recém-formados, para quem essa série foi concebida, ainda acredita que possa existir algum futuro para a produtividade dos seus escritórios sem o uso da tecnologia BIM. A realidade se impôs, ponto final. Nesse episódio, nós vamos falar de um conceito essencial para qualquer trabalho: tecnologia de produtividade. E claro, vamos falar da estrela do show quando o assunto é produtividade em escritórios de engenharia nessa terceira década do século XXI, a tecnologia BIM. Seja bem-vindo ao 7º episódio da série Primeiros Passos no Exercício Profissional, do CREA Santa Catarina. Existem muitas palavras e expressões que a gente usa no dia a dia e que nem sempre capturamos o significado exato. A gente fala a palavra, sabemos o significado dela naquele contexto, mas não sabemos ampliar o seu significado para outras categorias. Você certamente já ouviu falar, ou já falou muitas vezes, em tecnologia e em tecnologia da produção. Mas já parou para perguntar o que exatamente isso significa? Vamos lá. Comecemos pelo dicionário, ou melhor, pelo volume 15 da Enciclopédia Barça, edição de 1987 da nossa biblioteca. Sim, nós temos uma Barça na nossa biblioteca e recorremos a ela quando queremos uma definição clássica, original. Tecnologia é o estudo das técnicas, ou seja, é o estudo da maneira correta de executar qualquer tarefa. É o conjunto dos conhecimentos que permitem fabricar coisas ou modificar o meio ambiente, incluindo aí plantas e animais, para satisfazer necessidades e desejos humanos. A tecnologia, portanto, é uma coisa própria dos humanos. A história da tecnologia é a história da humanidade, desde o princípio. É a história dos esforços humanos para dominar em seu proveito o ambiente material. E esses esforços têm sido pautados, desde sempre, por duas coisas: o uso de instrumentos e a aplicação da razão e da inteligência às propriedades da matéria e da energia. Eu gosto muito da definição que o engenheiro e professor Marcos Valim deu numa entrevista para mim em 2009. Eu costumo dizer que o que há de mais humano no ser humano é a tecnologia, porque antes da tecnologia nós éramos animais. Se a gente for ver certinho, o que nos distingue dos animais é a capacidade de construir coisas para complementar o que nós não temos. Nós não tínhamos pele, então criamos roupa, nós não tínhamos força, criamos máquinas. É isso, é a tecnologia que nos torna humano. Ao mesmo tempo, o pessoal interpreta que a tecnologia é o que nos desumaniza. É uma contradição interessante. Eu começo as minhas aulas dizendo isso. Primeiro ponto, você entender o que é engenharia, entender que a tecnologia, que é o nosso produto, é o que nos torna mais humanos. Nós somos humanos porque nós criamos tecnologia. Quando o primeiro macaco pegou um pau, bateu lá e viu que aquilo aumentava o poder dele, ali nós deixamos de ser macaco para ser homem. E naquele ponto, o Stanley Kubrick faz isso
muito linda no filme dele, né? Que joga e o osso se transforma na nave espacial. Isso, para mim, é um símbolo exatamente da humanidade. A humanidade começa nesse ponto. Por isso, não existe humanidade sem tecnologia. O que nos torna humanos é a tecnologia. O que nos faz humano é a tecnologia. O homem descobriu o fogo como um efeito da natureza, geralmente causado por raios ou por incêndios naturais causados pelo calor do sol. O fogo era uma coisa boa e útil, mas tinha um problema. Quando o fogo apagava, o homem não tinha mais esse recurso, nem para se aquecer, nem para aquecer ou cozinhar certos alimentos. Então a descoberta de como fazer fogo usando as próprias mãos e alguns instrumentos foi certamente uma das primeiras tecnologias descobertas e dominadas pelo homem, provavelmente muito antes da própria invenção da roda. Mas, durante milênios, as tecnologias que foram sendo desenvolvidas pelos humanos eram baseadas no empirismo, na tentativa e erro, na experiência prática. Podemos dizer que somente a partir do século XVIII, um pouco antes da Revolução Industrial, a tecnologia chegou a um patamar de ciência aplicada. As sociedades humanas sempre foram marcadas pelo tipo de tecnologia que conseguiram desenvolver. Todas as atividades produtivas estão baseadas nas tecnologias disponíveis. Isso, claro, se aplica também aos prestadores de serviços e, particularmente, aos serviços de engenheiros e de agrônomos. No caso dos projetos de engenharia, por exemplo, quais eram as primeiras tecnologias? Lápis e papel. O desenho técnico à mão livre, com os cálculos sendo feitos à mão, talvez com a ajuda de algum tipo de ábaco. Depois da segunda metade do século XIX, tivemos o desenvolvimento de alguns instrumentos de desenho. Veio também o uso do papel vegetal e as cópias holográficas, que foram inventadas pelo francês Joseph Niepce. Depois a régua T e a régua paralela combinada com esquadros, os normógrafos e as aranhas, as canetinhas de nanquim, a régua de cálculo e depois as calculadoras mecânicas e depois, substituindo as calculadoras mecânicas, as calculadoras eletrônicas, que foram popularizadas lá nos anos 1970 e 80. Enfim, tudo isso são exemplos de tecnologias de produtividade dos antigos escritórios de engenharia. Nos anos 1980, os escritórios começaram a receber os primeiros computadores. E nos primeiros tempos, os computadores eram usados apenas para fazer memórias descritivas e planilhas de cálculo, no máximo. No início dos anos 1990, a tecnologia CAD finalmente chegou aos escritórios de engenharia, depois de uma longa jornada de desenvolvimento de 40 anos, já que a tecnologia CAD começou a ser desenvolvida lá nos anos 1950. É que finalmente os computadores dos escritórios eram robustos o bastante para trabalharem com sistemas CAD. E o que é mais importante, superar a qualidade e a produtividade que se poderia obter e alcançar com as tecnologias anteriores. Isso é muito importante. Uma tecnologia substitui a outra quando ela produz mais qualidade ou mais produtividade. Para muitas gerações de engenheiros, aquele era um momento histórico em que uma mudança de tecnologia de produção iria ocorrer num tempo relativamente curto, de poucos anos. A adaptação a esses novos processos produtivos foi um dos grandes desafios dos escritórios de engenharia naqueles anos 1990. As pranchetas e seus acessórios tiveram uma longa vida, mais de séculos. Já o CAD, que entrou em cena naquele tempo, reinou por uns 30 anos, talvez menos. E agora chegou a vez da tecnologia BIM. Essas 3 letrinhas apenas estão produzindo uma revolução no processo produtivo dos escritórios de engenharia e de arquitetura no Brasil inteiro. BIM, BIM, Building Information Model,
ou modelagem da informação da construção. Essa tecnologia, embora seja uma novidade no universo dos escritórios de hoje em dia, ela começou a ser desenvolvida lá no final dos anos 1970 e teve a sua primeira aparição pública no final dos anos 1980. Não é uma coisa realmente nova. Mas só agora, nesses últimos 9 ou 10 anos, é que ela bateu com força nos escritórios de engenharia. Em 2009, 2010, eu dizia nas minhas aulas que o BIM era o futuro. Pois muito bem, o futuro chegou. E ele está esmurrando as portas dos escritórios. Alguns colegas já fizeram a transição, e o fizeram por conveniência ou por algumas outras motivações. Quem não se aligerar, quem não for rápido, vai acabar tendo que fazer essa transição pela dor. Como, aliás, muita gente teve que fazer a transição da prancheta para o CAD lá no final dos anos 1990. Essa nova tecnologia de produção, BIM, ela permite a criação de modelos com informações para todo o ciclo de vida de um projeto de construção. E a esses modelos nós podemos atribuir informações gráficas e não gráficas. E essas informações passam a ser um repositório de dados que são compartilhados por todos os envolvidos no projeto, sejam eles projetistas ou não. Existem duas coisas que levamos em conta quando falamos do uso da tecnologia BIM: a maturidade e as dimensões. A maturidade no uso da tecnologia BIM num determinado projeto refere-se à maior ou menor capacidade de troca de informações digitalmente em toda a cadeia de suprimentos. Ou seja, os níveis de maturidade, 0, 1, 2, 3 e além disso, referem-se ao grau de colaboração existente em um projeto. Já as dimensões do BIM são diferentes dos níveis de maturidade. Elas se referem à forma pela qual os tipos específicos de informação, ou seja, os dados, são vinculados a um modelo. Criar dimensões adicionais de dados permite que os profissionais possam entender melhor o projeto da construção. Ele pode entender, por exemplo, quais são as principais etapas do trabalho, como é que o trabalho será entregue, quanto será o seu custo, o seu orçamento e como é que será feita a manutenção. Dá para perceber que essas dimensões elas aprimoram os dados que são associados a um determinado modelo. E o objetivo é compartilhar o maior nível de entendimento do projeto para a construção. No início do desenvolvimento, a tecnologia BIM permitia apenas parametrizar os modelos, os objetos 3D. Depois ela evoluiu para dimensões mais sofisticadas e hoje já são reconhecidas 7 dimensões do BIM. As 3 dimensões do 3D paramétrico, o 4D, que é o planejamento, o 5D, que são os custos, o 6D, que é a sustentabilidade, e o 7D, que é a gestão da manutenção. Vamos começar pelo 4D. No 4D, o parâmetro adicionado é o tempo. E o tempo é o que irá permitir o planejamento dos canteiros de obra, ajudando a aprimorar e até mesmo, em alguns casos, substituir ferramentas tradicionais dos canteiros de obra, como os gráficos de Gantt e os diagramas PERT. No 5D estão dados essenciais para o entendimento da viabilidade do projeto, os custos. A associação dos respectivos custos a cada novo elemento do projeto contribui para uma precisão dos requisitos orçamentários. E, mais importante, o maior controle sobre as possíveis mudanças de escopo, material, mão de obra ou equipamento. Um dos resultados mais importantes do 5D no BIM é a informação do custo da obra em tempo real, aconteça o que acontecer em termos de alterações no projeto. No 6D do BIM, são agregados aos elementos modelados informações sobre a vida útil dos componentes e também
as informações sobre os fabricantes. Esse tipo de informação permite ponderação dos projetistas sobre quais materiais são mais eficientes em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade da obra no longo prazo. Isso muda completamente a visão anterior ao BIM, em que era apenas considerado o custo da construção em si, sem levar em conta o funcionamento da edificação depois de pronta. Finalmente, por enquanto, a dimensão 7, o 7D do BIM. Essa dimensão do BIM permite criar um as-built de fato, não apenas o que foi projetado, mas também o que está sendo incluído durante a fase da construção. Quem trabalha com manutenção, seja predial, industrial, sabe a importância do as-built como ferramenta de gestão da manutenção. Sem ela é muito mais difícil planejar e realizar as manutenções de cada item no tempo devido, mantendo a obra operacional por muito mais tempo. Como eu disse antes, não há, provavelmente, nenhum engenheiro ou engenheira recém-formado que ainda não tenha tido contato com tecnologia BIM ou que já não saiba tudo isso que foi dito até aqui. A tecnologia BIM é certamente a estrela do show no mundo dos escritórios de engenharia. Mas tem um aspecto nessa transição da tecnologia CAD para a tecnologia BIM que pouca gente se dá conta. Na transição da prancheta e do papel vegetal para os computadores, lá nos anos 1990, por mais complexo que pudesse ser a época, já que envolvia o domínio de computadores e softwares, algumas coisas não mudaram. O desenhista, que antes passava para o papel vegetal os desenhos que o engenheiro elaborava no papel sulfite ou no papel frisé, ele transformou-se em cadista. O cadista, então, passava para o CAD, ou para o computador, os desenhos que o engenheiro elaborava no papel sulfite e no papel frisé. Não mudou nada no trabalho do engenheiro. E também, e isso é muito importante, não mudou nada na entrega aos clientes, a não ser o fato de que antes os clientes recebiam cópias holográficas e agora passavam a receber cópias impressas em plotters. Agora, nessa transição do CAD para o BIM, a coisa muda completamente. O engenheiro deixa de projetar no papel e passa a projetar diretamente no software, no computador. As decisões do processo de modelagem são decisões de engenharia, são decisões de projeto que não podem ser delegadas. Na prática, desaparece a antiga figura do desenhista que depois havia se transformado em cadista. A tecnologia BIM coloca o engenheiro no centro do processo produtivo como o piloto efetivo do trabalho. E outra coisa importante que a tecnologia BIM mudou significativamente são as entregas. A quantidade e o valor das informações contidas nos projetos recebidos pelos clientes. O cliente recebe agora não apenas desenhos em plantas baixas ou em perspectivas como nos tempos do CAD. Ele pode ver imagens com qualidades fotográficas. E ele pode ver vídeos inacreditavelmente realistas dos elementos que estão sendo projetados. Além disso, a tecnologia BIM permite o refinamento dos projetos em tempo real, através da compatibilização. Elimina-se, por exemplo, a possibilidade de, lá na obra, instalações elétricas ou hidráulicas serem inviabilizadas pelas obras de estrutura, porque isso vai ser percebido antes, durante o processo de elaboração dos projetos. Ou seja, com bons profissionais e um bom domínio dos softwares de tecnologia BIM, já é possível praticamente eliminar um volume muito grande de imprevisto no processo de construção ou fabricação. É um grande avanço. Mas o profissional não deve perder de vista que a tecnologia BIM é apenas mais uma tecnologia de produtividade que está posta. Existe uma grande probabilidade de que ela seja um padrão de qualidade e produtividade por algumas décadas. Mas, assim como os arquitetos e engenheiros lá na primeira década dos anos 2000 deveriam ter estado mais atentos
a entrada em cena de uma nova tecnologia de produtividade, tecnologia BIM, também agora nós precisamos permanecer atentos e atualizados sobre o mundo da ciência e das tecnologias, para não sermos pegos de surpresa no futuro. Mão na massa para esse vídeo. Na descrição desse vídeo nós vamos deixar alguns links para fornecedores de softwares de tecnologia BIM para engenharia. Nesses sites você vai ter muitas informações de qualidade e você poderá entrar em contato com esses fabricantes para pedir informações e orientações. Se você já usa algum software de tecnologia BIM, mas ainda não explora todas as dimensões da tecnologia em seus projetos, você pode estar repetindo o mesmo erro cometido pelos profissionais nos anos 90, que não perceberam os potenciais da tecnologia CAD e acabaram usando o CAD apenas como um substituto das pranchetas, quando o CAD podia muito mais. Então informe-se, estude e boa sorte! No próximo episódio, que é o episódio 8, nós vamos tratar de uma habilidade essencial para o exercício bem-sucedido da engenharia ou da agronomia, a liderança. E vamos falar também do desempenho associado a essa habilidade. Lembre-se, liderar, comandar, exercer o poder em certas circunstâncias é da natureza das nossas profissões. E nós temos de estar preparados para isso. Até lá!